Craque dentro dos gramados, polêmico fora deles, Neymar é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade e certamente um dos atletas mais mediáticos também. Com passagens por Santos, Barcelona e PSG, o ponta esquerda colecionou títulos e despontou como o maior futuro da seleção brasileira. Como Neymar começou no futebol? Quais são suas principais conquistas? Quanto ganha o craque do Brasil? Vou te responder tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Neymar da Silva Santos Júnior é um jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. Ele nasceu na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, em 5 de fevereiro de 1992. Revelado nas categorias de base do Santos, o atleta atua na função de ponta esquerda. Seus títulos de maior expressão foram Libertadores da América, Champions League, Jogos Olímpicos e Copa das Confederações. Considerado o melhor jogador do Brasil em atividade, Neymar é habilidoso dentro dos gramados, mas polêmico fora deles. Além do peixe da equipe francesa, o craque também passou pelo Barcelona, junto de Luís Soares e Lionel Messi. Faturou os principais troféus da Espanha. Neymar foi integrado às categorias de base do Santos em 2002, com apenas 11 anos de idade. O jogador já se destacava pela habilidade diferenciada desde pequeno. Sua família sofria com dificuldades financeiras quando se mudaram para a Baixada Santista. Precisaram se acomodar num pequeno quarto da casa da avó em São Vicente. O atleta cresceu com o status de futura promessa durante a juventude inteira. Não à toa, recebia salários acima da média dos colegas. Aos 15 anos, por exemplo, Neymar já faturava R$10 mil por mês. Com 16, o valor atingia a casa dos 25 mil. Sua primeira temporada no profissional do Santos foi em 2009. O ponta esquerda foi eleito a revelação do Campeonato Paulista e terminou o ano com 49 jogos disputados, 14 gols marcados e 9 assistências distribuídas. Em 2010, Neymar já era peça fundamental do Santos. Formou junto com Paulo Henrique Canso, Robinho e André o esquadrão que ficou conhecido como Meninos da Vila. A equipe paulista surpreendeu o país com um futebol plástico extremamente bem jogado. Naquele ano, conquistaram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, garantindo vaga para a Libertadores seguinte. No Brasileirão, Neymar terminou como vice-artilheiro. O ano de 2011 certamente foi o mais importante de Neymar no Santos. Com grande atuação do craque brasileiro, o peixe sagrou-se campeão da Libertadores após 48 anos de seca. O atacante marcou um dos gols da final contra o Peñarol, do Uruguai. Antes do título sul-americano, o alvinegro praiano já havia faturado o bicampeonato paulista. Na final contra o Corinthians, Neymar também registrou um golzinho. A temporada do ponta esquerda terminou com o vice-campeonato do Mundial de Clubes contra o Barcelona e o prêmio Puskás de gol mais bonito, anotado contra o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho na 12ª rodada do Brasileirão. Em 2012, Neymar realizou seu último ano completo pelo Santos. Ele faturou o tri do Paulistão e alcançou as semifinais da Libertadores, quando foi eliminado pelo Corinthians. No ano seguinte, ainda chegou a disputar o estadual antes de se transferir para a Europa. Neymar foi contratado pelo Barcelona em 2013. Na apresentação oficial, foi recepcionado por 56 mil torcedores no estádio Camp Nou. Sua primeira temporada no clube catalão foi finalizada com 41 jogos, 15 gols, 13 assistências e título de Supercopa Espanhola. Já adaptado ao futebol europeu, o craque brasileiro foi fundamental para a sequência vitoriosa do Barcelona entre 2014 e 2017. Neymar, Messi e Soares formaram o famoso trio MSN, que trucidou defesas adversárias e conquistou diversos títulos. O ponta esquerda terminou a passagem no time espanhol com saldo positivo de 2 campeonatos espanhóis, 3 Copas do Rei, 2 Supercopas da Espanha, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Neymar encerrou seus trabalhos com 186 partidas, 105 gols, 59 assistências e título de terceiro melhor jogador do mundo em 2015. Em agosto de 2017, Neymar arrumou as malas rumo ao Paris Saint-Germain. O atleta se tornou a contratação mais cara da história do futebol, 222 milhões de euros. Logo em sua primeira partida oficial do campeonato francês contra o Guingamp, o brasileiro foi autor de um gol e uma assistência. Ao contrário do Barcelona, Neymar não conseguiu liderar o time parisiense a títulos internacionais, troféus mesmo só dentro do país.
3 campeonatos franceses, uma Copa da França, 2 Copas da Liga Francesa e uma Supercopa da França. Criticado por não conseguir elevar o patamar do PSG, a permanência do ponta esquerda ficou nebulosa no início da temporada de 2019/20. Neymar, entretanto, resolveu continuar na equipe, até o encerramento do campeonato francês, da Copa da França e da Copa da Liga Francesa de 2019/2020. Realizou 82 jogos e marcou 70 gols com a camisa do Paris Saint-Germain. A camisa 10 chegou perto de seu grande objetivo de levar o PSG ao título da Champions League na temporada de 2019/2020, mas o time francês acabou derrotado na final pelo Bayern de Munique por 1-0. De acordo com a revista francesa L'Équipe, Neymar recebe um salário mensal de 3,06 milhões, ou seja, aproximadamente 14 milhões de reais em conversão atual. As cifras faturadas pelo craque brasileiro realmente impressionam. Segundo o levantamento realizado pela Forbes, o atleta do PSG foi o terceiro esportista mais bem pago de 2019, com 75 milhões em salários e patrocínios de 30 milhões. Neymar nunca foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo. Sua melhor colocação foi em terceiro lugar nas temporadas 2015 e 2017. Ele ficou atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em ambas as ocasiões. O jogador paulista acumulou outras aparições no ranking de melhores futebolistas do planeta. 10º lugar em 2011, 5º lugar em 2013, 7º lugar em 2014 e 4º lugar em 2016. Neymar conquistou poucos títulos pela seleção brasileira. Nas categorias de base, faturou o Sul-Americano Sub-20 2011, junto de nomes conhecidos como Lucas Moura, Casemiro, Danilo, Alexandre e Oscar. Ele terminou como artilheiro da competição, com 9 gols. Em 2013, foi o líder da equipe que faturou a Copa das Confederações sob o comando técnico de Felipão. Desacreditados, os brasileiros superaram a favorita Espanha na final por 3-0 com direito a gol de Neymar, eleito o melhor atleta do campeonato. A conquista de maior expressão do jogador foi em 2016, nas Olimpíadas do Rio. O tão sonhado ouro no futebol masculino foi confirmado na final contra a Alemanha. Neymar ficou marcado por anotar o gol mais rápido da história dos Jogos Olímpicos, 14 segundos. Neymar carrega nas costas o peso de nunca ter conduzido o Brasil a um título de Copa do Mundo. Nas 2 edições que disputou, 2014 e 2018, a seleção não conseguiu alcançar a grande final. Em 2014, o ponta esquerda foi autor de 2 gols na virada contra a Croácia por 3-1. Ainda na fase de grupos, anotou mais 2 tentos contra Camarões na goleada por 4-1. Nas quartas de final contra a Colômbia, o grande baque. Neymar recebeu entrada dura de Zuniga nas costelas e ficou impossibilitado de disputar a semifinal contra a Alemanha. Sem o seu melhor jogador, o Brasil foi eliminado por 7-1. Em 2018, o jogador do PSG precisou se recuperar de uma lesão para conseguir chegar inteiro na Rússia. Na fase de grupos, marcou um gol contra a Costa Rica e se tornou o terceiro maior artilheiro da história da seleção, ultrapassando Romário. No mata-mata, foi decisivo no confronto contra o México ao marcar um tento e participar da jogada de outro. Já contra a Bélgica, nas quartas de finais, atuação apagada que rendeu a eliminação do time canarinho. Neymar já se envolveu em ações de marketing com várias empresas gigantes como Red Bull, Guaraná Antártica, Banco Santander, Claro, Lupo, Volkswagen, Castrol e Gillette. Sua fornecedora de material esportivo é a Puma, atualmente. O craque já apareceu em quadrinhos, filmes, novelas e séries. Apaixonado por música, Neymar foi convidado a participar de alguns videoclipes. Em 2010, o jogador criou o Instituto Neymar, organização sem fins lucrativos que visa criar projetos para crianças em situação de vulnerabilidade. Antes de iniciar a carreira profissional no Santos, o ponta esquerda fez um estágio no Real Madrid e por pouco não foi contratado pelo clube espanhol. Em 2010, Neymar recusou entregar ovos de Páscoa em uma ação de caridade para a instituição espírita, Mensageiros da Luz. O atleta é evangélico. No mesmo ano, o jogador foi pivô de uma briga com o técnico do Santos, Dorival Júnior. O episódio culminou em demissão do treinador e críticas tanto de profissionais quanto da mídia especializada. Segundo René Simões, estavam criando um monstro. Uma temporada depois, Neymar foi processado pelo árbitro Sandro Meira Ricci. O jogador publicou uma nota em sua conta oficial do Twitter chamado O Juiz de Ladrão, após a expulsão contra o Atlético Go e precisou pagar indenização de R$15 mil.
Em junho de 2019, o atleta foi acusado de estupro pela modelo Nájila Trindade. Neymar se defendeu em sua conta oficial do Instagram, expondo conversa de WhatsApp com a parceira. O caso foi arquivado pelo Ministério Público de São Paulo em agosto. Na mesma temporada, o atacante agrediu um torcedor que lhe dirigia insultos nas escadarias do Stade de France. O episódio aconteceu após a derrota para o Rennes na final da Copa da França em abril. E aí, o que você achou da história do Neymar? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, não custa nada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like para mim saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e para mim produzir mais. Fiquem com Deus e até o próximo.